Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales. A ideia deste vídeo é falar um pouco sobre o avanço da tecnologia 5G, quais desafios essa tecnologia irá encontrar durante seu processo de implantação e como o ISP pode utilizar a tecnologia Wi-Fi 6 para poder blindar os seus clientes, para poder blindar a sua infraestrutura contra o avanço dessa temida tecnologia. Então é um tema que está sendo amplamente discutido, principalmente no meio dos provedores regionais, pois a gente sabe que a mobilidade que o 5G traz para o seu assinante final é algo impactante no negócio do provedor de internet, principalmente no negócio do provedor de internet regional. Porém, na minha humilde opinião, eu acredito que o negócio de internet de banda larga fixa, principalmente em cima de fibra óptica, nunca irá morrer, independente do avanço ou não do 5G ou outras tecnologias que virão. E a ideia desse vídeo é fazer esse paralelo, explicar um pouco sobre essa relação do Wi-Fi 6 e o 5G e também apresentar um equipamento que é um roteador da Fiber Home, modelo SR1041E, equipamento esse equipado com a tecnologia Wi-Fi 6, sendo ele uma das opções que você, provedor, tem ou poderá ter para poder conseguir combater o avanço dessa tecnologia, desse conceito que é o 5G. Então, primeiramente, vamos lá. Quais são os desafios do 5G? Um dos principais desafios do 5G está relacionado com a área de cobertura. Então, como nós sabemos, na verdade, o 5G ele é implantado em 3 diferentes frequências. A gente tem a frequência baixa, média e alta. A velocidade atingida ali na frequência baixa e média é muito semelhante à velocidade do 4G, algo em torno aí na casa de 1 GB, 900 megas aproximadamente. A velocidade atingida na frequência alta, nas bandas mais altas, essa sim é o 5G puro, vamos dizer assim, aonde você conseguirá velocidades superiores a 1 gigabit. Porém, um dos grandes desafios em implementar o 5G utilizando toda a sua capacidade, vamos dizer assim, é a questão da área de cobertura. Então, como nós sabemos, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e quanto menor o comprimento de onda, maior a dificuldade desse sinal ser propagado, conseguir transpassar objetos, barreiras, como por exemplo, paredes. E um dos grandes desafios em trabalhar com o 5G, utilizando altas frequências, é justamente isso, como você entregará um sinal com qualidade dentro da casa do assinante. Como que esse assinante ele conseguirá instalar uma CPE 5G na sua residência e usufruir da mais alta modulação do 5G. Porque a gente sabe que quando o sinal Wi-Fi, ou o sinal, a onda eletromagnética em si, o sinal 5G, o sinal Wi-Fi, o sinal 4G, quando ele transpassa um objeto, uma parede, por exemplo, ele acaba sendo atenuado drasticamente. A gente está falando aí de uma atenuação na casa de 10 dB ou mais. E essa atenuação, consequentemente, vai impactar na performance atingida por este equipamento, na velocidade máxima que ele conseguirá atingir. Ou seja, será extremamente difícil uma operadora ou uma empresa que oferte 5G conseguir garantir, usando o 5G puro, na banda mais alta, garantir total performance dentro da casa de um cliente. E para você conseguir viabilizar isso, você terá que ter muitas herbes, muitas torres, muitas estações base. E isso impacta diretamente no custo do teu cliente, no custo fixo ali do teu provedor, porque essas torres precisarão de aluguéis, se não serão torres, serão postes, como existem diversos países que trabalham com essa herb mais próxima do cliente, mas você também terá que pagar o aluguel desse poste. O equipamento em si é um investimento extremamente alto. Então, para a gente conseguir garantir essa total compatibilidade, essa total velocidade usando essa frequência mais alta
será muito difícil do ponto de vista técnico a gente conseguir implementar essas redes em regiões mais remotas principalmente. Então, o 5G na frequência baixa e média é um 5G, não vou dizer fake, mas é um 5G que você não tem uma performance tão alta como o 5G puro trabalhando na frequência alta. Ou seja, o provedor entregando fibra óptica na casa do assinante, entregando planos aí de 1 GB, preparando a sua rede para o XGS-PON, do ponto de vista de banda, ele conseguirá sim competir com o 5G que opera nessas frequências. Então é mais um motivo de eu achar que essa tecnologia não será uma ameaça assim tão grande, pelo menos num curto ou médio espaço de tempo, tá? Porém, o provedor ele precisa garantir com que o cliente tenha qualidade dentro da sua residência. E hoje uma das principais dores de cabeça do ISP é, sem sombra de dúvida, a cobertura Wi-Fi, a experiência de usabilidade do usuário dentro da sua residência. Então, por isso se faz muito importante ele investir em tecnologias mais atuais, como por exemplo o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6, do ponto de vista de mobilidade e performance, é uma das tecnologias que mais se assemelha, tá, pessoal? Não que supera. A gente sabe que o 5G a gente tem mais mobilidade, a gente tem até mais banda do que o Wi-Fi 6, mas o Wi-Fi 6 é a tecnologia mais próxima ali do 5G em termos de mobilidade e performance. E outro ponto positivo, né, para o Wi-Fi 6 ou para a tecnologia Wi-Fi é a questão da conectividade de dispositivos dentro da casa do assinante. Então, por exemplo, equipamentos como televisores, videogames, né, notebook, eles não têm um chip GSM. Eles não têm uma interface GSM, uma interface LTE, e desta forma você não consegue conectar esses equipamentos no 5G. Ou seja, a base dentro da residência do usuário ainda continuará sendo o Wi-Fi. Você ainda terá que investir em equipamentos Wi-Fi para poder garantir a conexão dos demais dispositivos dentro da residência do usuário. Pois hoje apenas celulares, tablets e alguns notebooks, acredito, né, suportam o chip LTE para você usufruir dessa conexão diretamente no aparelho. Mas os demais equipamentos da sua residência obrigatoriamente precisarão de uma rede Wi-Fi com qualidade. Ou seja, quando você vai utilizar uma CPE 5G, o uplink dela é feito em 5G, mas a distribuição dessa conectividade dentro da casa do usuário ainda é em cima de Wi-Fi. Então, mais uma vez, se faz essa importância de você ter uma rede Wi-Fi dentro da casa do cliente, feita com qualidade, investindo em equipamentos que possibilitam que ele tenha essa experiência de usabilidade. Uma outra coisa que eu acredito que inviabilizará mais ainda a ativação do 5G é a questão do custo da CPE. Hoje, o custo de um roteador, dois roteador, SR1041 Wave, por exemplo, a X1500 da Fiber Home, 3 roteadores, pensando aí no Wi-Fi Premium, numa residência com uma residência ampla, com alto espaço, que você precisa de mais roteadores para cobrir toda a residência, o custo desses 2, 3 roteadores ainda é bem inferior se comparado a uma CPE 5G. A ativação hoje de um provedor de internet, posso estar falando besteira, né, usando fibra óptica, usando um ONT Wi-Fi 6, ela gira aí algo em torno de 500 a 600 reais. Isso contando tudo, contando drop, contando mão de obra, conectou a própria ONT, está nessa faixa. Uma CPE 5G, ela não está na casa aí dos R$1.000, acredito, R$800. Então ainda é vantajoso do ponto de vista financeiro, pois a gente sabe que esse custo de ativação muitas vezes é diluído pelo provedor. Então, a internet via fibra óptica, o custo de ativação ainda é inferior ao 5G hoje em dia, tá, pessoal? Então, vamos lá. Uma das grandes dores do provedor, quando a gente falava em Wi-Fi 6, era o custo. Como que a gente vai viabilizar esse custo para o assinante? Como que eu vou amortizar esse custo? Porque um equipamento Wi-Fi 6 é mais caro do que o Wi-Fi 5, isso daí não tem discussão.
Então, como que eu vou repassar esse custo para o meu cliente? Pensando nisso, os fabricantes desenvolveram um equipamento que é o AX1500. O que é o AX1500? O AX1500 é um device Wi-Fi 6, porém ele é o Wi-Fi 6 em 5 GHz e na interface 2.4 ele utiliza um rádio Wi-Fi 4 ou padrão N, né, 300 megabits. Então esse equipamento conseguiu combinar o custo-benefício do Wi-Fi 5 mais a performance do Wi-Fi 6 em 5 GHz, que é o mais relevante para a gente, né? Que a gente sabe que 5 GHz é o espectro com mais canais, menos interferência, e a gente realmente vai sentir os benefícios no nosso dia a dia do Wi-Fi 6 trabalhando em 5 GHz. Então a junção desse custo-benefício com a performance criou-se, né, o access point, né, o roteador, na verdade, AX1500, e desta forma viabilizando financeiramente a ativação de assinantes através do Wi-Fi 6, tá, pessoal? Então, como eu disse anteriormente, o Wi-Fi ele é a base de tudo. Independente se seu uplink é em fibra óptica, independente se seu uplink é através de um chip LTE 5G, os devices dentro da sua residência, né, pensando em experiência de usabilidade, em casas inteligentes, onde o provedor ele não vai apenas entregar link, ele vai entregar a experiência de usabilidade, ele vai entregar uma rede Wi-Fi com qualidade para que você consiga automatizar toda a tua residência, você consiga ter lâmpadas inteligentes. Se você tem um ar-condicionado com interface Wi-Fi, ligar esse ar-condicionado remotamente antes de chegar na sua residência num dia de verão. Enfim, para que tudo isso funcione, você precisa de uma rede Wi-Fi com qualidade. E o Wi-Fi 6, através de alguns recursos que eu vou apresentar mais adiante, é, sem sombra de dúvidas, a tecnologia que conseguirá viabilizar essa infraestrutura sem fio para que você não entregue apenas internet, para que você entregue experiência de usabilidade, para que você venda um produto a mais no seu provedor, que você saia da commodity, que você saia da internet pura e simplesmente e entre num novo nicho, num novo produto, vendendo essa ideia de experiência de usabilidade. E isso é uma forma de você conseguir blindar os seus clientes, a sua rede, do avanço de tecnologias como, por exemplo, o 5G, tá, pessoal? Então a base de tudo ainda continua sendo o Wi-Fi. E com o Wi-Fi 6, você pavimentou a tua infraestrutura, você deixou ela preparada para poder ofertar esses novos serviços, para sair apenas da venda de commodity, que é a internet. A internet hoje ela se tornou uma commodity, e você passa a agregar valor no seu produto. Você passa a expandir o seu portfólio. Você passa a ter um marketing maior em cima do teu negócio, porque a tecnologia Wi-Fi 6 vai te possibilitar, vai te dar todo o aparato técnico para você conseguir vender esses novos sonhos, esses novos produtos na tua infraestrutura, como por exemplo, um plano gamer, onde o Wi-Fi 6 a gente consegue uma maior capacidade de banda, graças às modulações de 1024 QAM, com uma menor latência, graças ao FDMA, você tem menos interferência, graças ao BSS Color e dentre outros recursos no Wi-Fi 6. Você consegue garantir uma melhor cobertura Wi-Fi, pois na sua grande maioria os equipamentos Wi-Fi 6 são compatíveis com a tecnologia Mesh, ou seja, você tem repetições sem fio, você tem roaming entre esses access points, entre esses roteadores ou NTs, enfim. Você acaba entregando o que eu comentei anteriormente, né, que são as smart houses, as casas inteligentes, onde você consegue automatizar todos os serviços dentro de uma residência, desde a parte de automatização de acesso, tornando a casa cada vez mais conectada, e volto a repetir, a base para isso é o Wi-Fi, e quando você investe em Wi-Fi 6, você está preparando, pavimentando ali a tua infraestrutura, a infraestrutura do teu cliente, no caso, para esses novos conceitos, para esses novos serviços. E isso vai impactar o quê? Isso vai impactar no teu bolso, é óbvio. Se você entrega mais serviços, se você entrega mais benefícios, se você entrega mais qualidade, se você entrega, enfim,
experiência para o teu cliente, isso consequentemente vai impactar no seu ticket médio. Você poderá elevar o valor do seu produto, pois você tem um produto premium, você tem um equipamento que possibilita isso, que é um roteador Wi-Fi 6, e isso vai impactar diretamente no teu ticket médio, pois você terá um portfólio maior, você sairá apenas da commodity, do plano básico e entrará num conceito de Wi-Fi Premium, por exemplo, vendendo mais banda, vendendo mais experiência de usabilidade. Falaremos agora de um modelo de roteador Wi-Fi 6 que possibilitará você começar a preparar a sua infraestrutura para fazer essa blindagem quanto ao avanço do 5G, ou você que ainda não tem esse problema na tua localidade, na tua região, esse roteador, esse equipamento da Fiber Home, ele possibilitará você já começar a fazer essa mudança de mindset no teu negócio, entregando esses novos serviços, aumentando o ticket médio do teu provedor e trabalhando essa ideia de casas inteligentes, agregando novos produtos no seu portfólio. Então o SR1041E é um roteador AX1500. Ele é o equipamento que combina custo-benefício do Wi-Fi 5 com a performance do Wi-Fi 6 em 5 GHz. Então, por exemplo, recursos que nós iremos falar, o FDMA, a modulação de 1024 QAM, você conseguirá usufruir desses recursos quando conectado na frequência de 5 GHz. Então ele é um roteador aí para planos de até 700 megas aproximadamente, AX1500, como eu disse anteriormente. Ele tem 4 interfaces gigabit, então isso é um grande diferencial. Ele tem 3 interfaces LAN e uma interface WAN para conexão da internet, 4 antenas de 5 dBi. Essas antenas de 5 dBi conseguem prover a ele um alcance aí de aproximadamente 80 metros quadrados. É claro que isso vai depender das características do ambiente, né? Por exemplo, a espessura da parede, o local onde você instala o roteador. É claro que a gente está cansado de ouvir isso, mas tente imaginar o roteador como se fosse uma espécie de lâmpada. A lâmpada ela tem uma melhor efetividade num determinado ambiente quando você instala essa lâmpada mais ao centro possível desse ambiente. Então, se você conseguir instalar o seu roteador Wi-Fi do seu cliente mais ao centro possível da casa dele, você consequentemente terá uma melhor cobertura em todos os cômodos. Independente e dependendo da dimensão do ambiente, em muitos casos, o simples remanejo do posicionamento do teu roteador fará com que você não precise de um segundo roteador fazendo uma repetição ou um mesh, porque você, com um único equipamento, conseguirá solucionar esse problema e, consequentemente, diminuir o custo de ativação e diminuir o tempo de ativação desse cliente, né? Você vai ativar ele mais rápido, vai ter menos equipamentos para dar problema e isso tudo vai impactar positivamente aí no teu suporte. Então essa é a área de cobertura, aproximadamente 80 metros quadrados. Mas um dos principais benefícios do Wi-Fi 6, ele trouxe diversos benefícios, tá, pessoal? A modulação de 1024 QAM, a técnica de comunicação conhecida como FDMA, que eu vou explicar agora, a criptografia WPA3, um recurso conhecido como BSS Coloring, que faz com que você tenha menos interferência quando utilizado roteadores coexistindo ali no mesmo ambiente. Mas desses benefícios do Wi-Fi 6, eu acho que um dos principais é a técnica de comunicação conhecida como OFDMA. Então, os roteadores tradicionais, eles usam uma técnica que é conhecida como OFDM, que significa Orthogonal Frequency Division Multiplex, que é a multiplexação através da divisão ortogonal de frequências. O que é isso? O roteador, ele usa uma frequência, uma portadora para transmitir a informação e ele divide essa portadora em subportadoras e consegue dessa forma ter uma comunicação mais efetiva, tá? Porém, através da técnica OFDM, ele consegue conversar unicamente com um único dispositivo por vez. Ele usa essa portadora para falar individualmente com cada cliente, com cada host, com cada dispositivo conectado na sua rede Wi-Fi. Então isso, de certa forma, deixa com que o espectro fique ocioso, né?
Você tem ali a tua portadora e dependendo do tamanho da informação que você deseja entregar para o seu cliente, você vai usar um espaço menor da sua portadora e o demais espaço vai ficar ocioso, não vai ser ocupado, perfeito? Já a técnica OFDMA, o A ali, o MA é de Multiple Access, né? Ela consiste nessa divisão aí de forma ortogonal da minha portadora, tá? Da minha frequência. Porém, eu consigo, nessa mesma onda eletromagnética, nessa mesma portadora, eu consigo subdividir ela em até 9 portadoras, subportadoras, e falar simultaneamente com até 9 dispositivos. Ou seja, eu vou estar utilizando aquela mesma onda eletromagnética, dividindo ela em espaços menores, e simultaneamente conseguirei falar com mais de um dispositivo. Essa analogia ela fica muito clara, né? Fazendo uma analogia, pensando no transporte de cargas. Então, o método tradicional, né, o FDM, eu tenho, vamos imaginar aqui o nosso caminhão aqui embaixo. O nosso caminhão é a portadora, a onda eletromagnética. No modo FDM, eu tenho um caminhão exclusivo para poder levar as informações, a encomenda de um único cliente. Cara, eu estou desperdiçando o meio, né? O caminhão, às vezes, ele tem uma capacidade maior de carga. Por que eu já não aproveito e já entrego encomendas de outros clientes que estão próximos ali naquela região? Por que eu não faço essa otimização do meio, do meu caminhão? O FDMA é isso. O FDMA ele tem aquele mesmo caminhão, aquela mesma portadora, porém ele aproveita essa portadora, esse caminhão, para poder levar encomendas de diferentes clientes. Então você tem o quê? Você tem redes densas, você consegue falar com mais dispositivos simultaneamente, utilizando o mesmo espectro, utilizando a mesma portadora, utilizando a mesma frequência. E isso vai impactar o quê? Vai impactar a diminuição da latência, vai impactar em você ter redes densas, redes com múltiplos dispositivos conectados com melhor qualidade. Isso tudo está relacionado com a internet das coisas, né? Que eu tenho cada vez mais dispositivos conectados. E essa técnica vai de encontro nesse conceito. A realidade hoje das casas, do perfil das residências, não é o mesmo de 5, 10 anos atrás, onde você tinha poucos dispositivos conectados. Antes onde você tinha apenas os celulares, né? Vamos imaginar uma casa aí com 3 pessoas, pai, mãe e filho. Você tinha, sei lá, 3 celulares, 3 notebooks e um videogame. Hoje não, hoje você tem essa mesma quantidade de devices, mais tablets, mais lâmpadas inteligentes, mais um ar-condicionado, mais uma geladeira, mais, enfim, uma fechadura conectado, mais uma câmera Wi-Fi. Então, o perfil mudou. E para isso, o Wi-Fi 6, ele desenvolveu essa técnica de comunicação, ele agregou essa técnica de comunicação justamente pensando nisso. Então, muitos acham que o Wi-Fi 6 ele tem como principal benefício o aumento de banda. Com o Wi-Fi 6 eu vou vender mais velocidade, eu vou vender planos maiores, mas esse é um dos menores dos avanços, na minha opinião. Os principais avanços são essas técnicas que estão relacionadas na qualidade de conexão em redes densas, onde eu tenho múltiplos dispositivos conectados, e o FDMA é essa técnica que auxilia diretamente nisso. Então, pensando em casas inteligentes, pensando em você vender essa experiência, como eu frisei bastante no início, o FDMA do Wi-Fi 6 ele vai te possibilitar isso. E é claro, junto com a maior entrega de mais banda, maior velocidade, planos aí de 900 megas, 1 GB, 2 GB no futuro próximo, né? É claro que a gente tem que levar em consideração as características do dispositivo conectado. Isso é muito importante, todo mundo já está careca de saber. Para você usufruir do 1024 QAM, que é a modulação do Wi-Fi 6, o teu dispositivo tem que suportar essa modulação. Então, você tem maior eficiência no Wi-Fi 6 porque você consegue, aquela mesma onda eletromagnética, além de falar simultaneamente com mais dispositivos, você consegue enviar mais bits, enviar mais informações através da técnica de modulação, que é a técnica QAM, né? Que é uma modulação digital, que é a junção da modulação por amplitude e fase. Então você consegue levar mais símbolos, mais bits,
Essa imagem aqui ela deixa muito claro, né, o quão a modulação de 1024 QAM é superior à modulação do Wi-Fi 5, que é o 256 QAM. Pense que cada pontinho preto desse representa um símbolo, né? O que é um símbolo? O símbolo é um conjunto de bits, de zeros e uns, de informações. Então, como podemos perceber, o 1024 QAM ele é muito mais denso, eu tenho muito mais símbolos, eu consigo carregar muito mais banda utilizando a mesma portadora, tá? Isso é representado na prática, né? Como eu disse, o SR1041 ele consegue atingir a velocidade de 700 megas. Como podemos ver aqui nesse teste, ele atingiu uma velocidade de 759 megas de DAW por 672 de AP. Esse vídeo está postado lá no canal no YouTube da OIW. Vocês podem estar se perguntando, mas a cor do roteador é diferente, é um protótipo que nós tínhamos, mas o modelo em si é o mesmo, tá, pessoal? A cor hoje do SR é preta. Esse aqui foi o primeiro sample que nós recebemos da Fiber Home, tá? Mas o hardware é o mesmo, a performance é exatamente a mesma, tá? Outra característica do SR1041E é a questão do Easy Mesh, que é você conseguir em determinadas regiões, né, em determinados clientes, onde não existe a possibilidade de você interconectar um roteador ao outro via cabo, você não tem essa infraestrutura, essa possibilidade, você pode fazer a repetição Wi-Fi. E o mais bacana é que o SR1041 ele é compatível em mesh com o modelo de ONT também, o Wi-Fi 6, que é o modelo da Fiber Home 6145F. Então você pode entregar o seu link em cima de um ONT diretamente, tendo essa gerência robusta via MCI através da OLT e repetir o sinal Wi-Fi dentro da casa do assinante utilizando um roteador, um equipamento Wi-Fi 5, o SR1041E. Isso é um outro artifício para você vender essa experiência premium para o teu cliente. Para o teu cliente, não vai vender isso para todos talvez, mas para aquele público específico, aquele público classe B, classe A talvez, que tem uma casa muito grande, que precisa dessa ampla cobertura, o roteador SR1041 ele cai como uma luva. Porque diferente dos Access Points Enterprise, que tem esse recurso, falando em Ubiquiti, né, Wireless Uplink, por exemplo, da Ubiquiti, o custo do SR1041E é extremamente mais acessível do que um Access Point Enterprise e ele tem essa facilidade do Mesh e também do Fast Roaming. Então, o SR1041E da Fiber Home, ele tem embarcado os protocolos 802.11K, V e R. Esses protocolos são responsáveis pelo Fast Roaming, que é a migração da área de cobertura de um access point para o outro sem perda de conexão. Ou seja, você tem uma casa com 2 cômodos e você sai da área de cobertura de um, você não fica preso naquele SSID na rede daquele roteador. Você automaticamente irá migrar para a área de cobertura do segundo roteador e assim sucessivamente, de forma transparente, sem precisar esquecer a conexão, se reconectar. Isso acontece de forma simples, fácil e extremamente funcional, tá? E para finalizar, a gerência multinível, né? Você consegue gerenciar o roteador Fiber Home através da interface web, extremamente clean, extremamente fácil. O app da Fiber Home está em vias de ser lançado, né? Um app que você conseguirá também gerenciar via celular e através do software de preset. Então você quer realizar uma atualização em massa, ou você quer realizar o preset do teu equipamento para caso ele seja resetado, você não perca o acesso ao mesmo e volte a uma configuração padrão que você determinou, com uma VLAN específica, com um método de autenticação específico. Isso tudo é possível graças à configuração de preset através do software da Fiber Home. Tem vídeos no canal explicando sobre isso, no canal da OIW, onde o Gabriel apresenta como é feita essa configuração, tá, pessoal? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até mais.